E certamente no decorrer da semana nós iremos ajeitar, para não ficar com esse ruído aí que tem atrapalhado tanto o louvor como também a pregação. Amém? Irmão, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo de número 8. Peço só que a Maria me dê aí o passador, por favor, do slide. Atos, capítulo 8. Nós iremos fazer a leitura dos versos de 1 a 7, primeiramente, e depois de 26 a 40. Atos, capítulo 8, versos de 1 a 7, e depois dos versos de 26 a 40. Amém? Se você achou, se coloque de pé para lermos a palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entretanto, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 26 agora. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se chama deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se no seu carro, vinha lendo a profecia, o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles a caminho fora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e passou além, a evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, ó Deus, para compreendermos a tua palavra que será ministrada. Abre, Pai, nosso entendimento. Desperta os nossos corações nesse mês missionário, para que assim, meu Pai, possamos ouvir, mas também praticar a tua palavra para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Amém? Meus irmãos, vivemos em uma geração que é fascinada por números. Nós queremos saber quantas pessoas estão no culto, quantas pessoas nos seguem no Instagram, quantas visualizações uma pregação nossa tem no YouTube, não é verdade? E não há nenhum problema em nós querermos saber os números, sabermos a qualidade da obra ou a grandeza que o trabalho tem disponibilizado para cada um de nós. No entanto, existe uma pergunta que a igreja precisa fazer. E se Deus nos mandar sair de onde há uma grande multidão e irmos para pregar para apenas uma pessoa? Apenas uma pessoa. Pois era exatamente esse o contexto aqui aonde Filipe estava inserido. Filipe, para quem não sabe, ele era um dos 7 ali ordenados em Atos capítulo 6, juntamente com Estevão, 7 diáconos. Ele começa ali o seu ministério, pois havia uma discussão entre as viúvas dos helenistas e os hebreus, que estavam sendo esquecidos na distribuição dos alimentos. Então, os apóstolos que não poderiam fazer isso, porque estavam automaticamente chamados pelo Senhor para pregar a palavra e orar pela igreja do Senhor, eles foram chamados para servirem as mesas. E Filipe estava naquele dia ali para ser ordenado também no ministério do diaconato. E ele começa a servir ao Senhor naquele momento ali. No entanto, uma grande perseguição chega sobre Jerusalém. E de maneira extraordinária, eles são dispersados, cada um para um canto, outros para a Judeia e alguns para Samaria. E nessa levada para Samaria, Filipe vai com cada um deles para pregar o evangelho. Agora, olha como é interessante isso aqui. Filipe, ele não foi enviado para Samaria porque ele quis. Uma perseguição levou Filipe para Samaria. Assim como um vento dispersa e espalha as sementes para que haja maior plantio, a perseguição também levou os cristãos, cada um para o canto, para que o evangelho fosse propagado de maneira mais eficaz. Então ele chega em Samaria e através da sua pregação, um poderoso avivamento acontece naquele local. De maneira que a pregação dele, através dos movimentos que ele fazia ali, pregando o evangelho, enfermos foram curados, coxos andaram e conversões aconteciam. O texto é muito claro, diz que através da pregação de Filipe, uma grande multidão se convertia ali em Samaria. E nós podemos perguntar assim, o trabalho estava sendo feito ali, era um trabalho bom. Ele chega naquele local, prega o evangelho, pessoas se convertem, aleijados andam, surdos ouvem, cegos enxergam. O trabalho está sendo extraordinário. Não é verdade? Aos nossos olhos, nós pensaríamos isso. E de fato estava. Só que Deus, na sua soberania, ele aparece, ele chama Filipe para ir para um outro local, para pregar o evangelho. Dessa vez, não para uma grande multidão. Dessa vez, não para estar nos holofotes, mas para pregar para uma única pessoa, para que aquela pessoa pudesse ter também a salvação em Cristo Jesus. E a pergunta para cada um de nós essa noite é: será que nós estaremos dispostos, quem sabe, a pregar o evangelho para uma única pessoa, mas tendo que abandonar, quem sabe, os holofotes? Porque pensa bem comigo, falar, quem sabe, hoje em dia, ou pensar sobre isso aqui, deve ser fácil. Mas se colocar no lugar de Filipe, que começou ali em Jerusalém, servindo no anonimato, na igreja local de Jerusalém, depois é levado para Samaria e no auge do seu ministério de pregação, pois ele era um evangelista, como está lá em Atos capítulo 21, ele tem que retroceder um pouco para pregar o evangelho em um local deserto, porque o texto fala que aquele local é um local deserto. Samaria, uma grande multidão, multidões se convertendo, o ministério crescendo, frutificando, e ele é levado para o anonimato. E o que você faria diante de um chamado desse que o Senhor coloca em nosso coração, coloca em nossa vida? Diante disso, eu quero destacar primeiramente aqui que Filipe, ele era um homem disponível para servir a Deus. O versículo 4 e 5 diz bem assim: entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
Filipe, ele já havia demonstrado disposição aqui para servir antes de mostrar disposição para pregar o evangelho. Pois, como eu disse aqui, ele não começou pregando. Ele não começou, quem sabe, ali nas grandes multidões pregando o evangelho. Ele começou servindo lá em Jerusalém, sob a liderança dos apóstolos, que foram quem deram para ele autoridade para servirem as mesas. Não é verdade? E hoje, como é que nós encontramos esse tipo de situação no meio da igreja local? As pessoas não estão preocupadas mais com o serviço, em começar a servir de maneira voluntária, mas elas querem começar já pregando para grandes multidões, estarem em evidência. Nas grandes plataformas do YouTube, quem sabe, ou quem sabe no Instagram, não querem mais servir ao Senhor de todo o coração, como Filipe servia no começo também, até o final do seu ministério. Vocês estão me entendendo? Ronaldo Lidório vai dizer o seguinte no seu livro sobre missões. Ele destaca que a missão não deve ser avaliada simplesmente pelos resultados, mas pela fidelidade ao Senhor, pela fidelidade a Deus. Nós não podemos entender, meus irmãos, um chamado de Cristo, principalmente nesse mês de missões, que estamos dando ênfase na missão missionária, e olharmos apenas para o ir, para o pregar o evangelho a todos os povos. Mas a pergunta que deve ecoar é: e como estamos servindo aqui, na igreja local? Missões começam na igreja local. Antes de Filipe ser enviado para Samaria, ele serviu em Jerusalém, de maneira simples e objetiva. Às vezes nós encontramos com jovens, e principalmente eu, ali no Palavra da Vida, há um tempo atrás, também agora na FATEB, com alguns seminaristas que querem dizer o seguinte: olha, eu quero ir ali para a África quando eu me formar, então, ali para o Afeganistão. E eu pergunto assim: você congrega onde? Não, normalmente eu não estou congregando, sabe? Eu estou afastado da igreja. Eu estou no seminário para me capacitar, para me fortalecer teologicamente. Mas e a igreja local? Não, eu tive um problema lá na igreja local, no ano passado, com o pastor, com o diácono lá, e não deu para mim mais, estou afastado. Mas querem ir para outros povos pregar o evangelho. Não existe isso. A preparação começa, primeiramente, na igreja local, debaixo de discipulado, debaixo de simplicidade e debaixo também de orientação do Senhor. Conta-se uma história verdadeira, diga-se de passagem, que um pastor já veterano, ele ligou para um rapaz que cuidava de algumas partes ali da igreja local e disse o seguinte: meu querido, eu não conseguirei chegar para o culto de doutrina nessa quarta-feira. Você pode ir abrir a igreja para mim lá, porque o diácono que vai pregar a palavra. O rapaz falou o seguinte: tá bom, pastor, vou lá abrir a igreja, pode ficar tranquilo. Quando o pastor desligou o telefone, ele disse o seguinte: pastor, que pastor é incompetente? Como é que ele vai deixar de vir para o culto pregar e vai deixar na mão de outro? Como assim? Ele não tem responsabilidade? Quer saber de uma coisa? Eu não vou abrir essa igreja, ponto. Ele sentou lá no sofá, passou 1h30, bateu arrependimento, ele sai para a igreja correndo, chega na porta da igreja, os irmãos todos fora, e a chuva caindo. Ele bate o arrependimento, ele fala: o que eu fiz? Então ele abre a igreja, o culto já era até para ter acabado, o diácono veio, pregou a palavra, o culto encerrou. Quando foi pela manhã, o pastor ligou para ele e falou o seguinte: meu querido, quero falar com você. Ele foi até o gabinete do pastor e disse o seguinte: pastor, me perdoa. Pastor, não, calma. Não pense que eu vou disciplinar você ou chamar a sua atenção. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas eu quero te dar um conselho. Você aceita o conselho? Ele falou: aceito. Então, receba aí. Meu irmão, se você não consegue ser fiel com uma chave, você jamais conseguirá ser fiel com qualquer outra coisa. Jamais. Vou repetir isso aqui para cada um de vocês. Se nós não conseguirmos ser fiéis com uma chave ou com as coisas pequenas da vida, não conseguiremos ser fiéis com nada. Por quê? Porque quem não é fiel onde está, dificilmente será fiel aonde gostaria de estar. Dificilmente. Missões começa na igreja local, servindo ao Senhor com coração humilde e sincero a cada semana. Amém? Em segundo lugar, meus irmãos, Filipe era um homem obediente à direção do Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 26 aí.
do texto que nós lemos. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se chama deserto. Ele se levantou e foi. Filipe, como eu havia falado aqui, estava em Samaria, pregando o evangelho, no auge do seu ministério de pregação. Quem sabe ali já conhecido naquela cidade, por pregar a palavra, por ser fiel às escrituras sagradas. E Deus vem e chama Filipe para sair do momento de expansão para o anonimato. Filipe não foi apenas um pregador fiel, mas também um obreiro obediente ao seu ministério pessoal. Por quê? Porque Filipe pregava para grandes multidões, assim como Jesus também pregava para grandes multidões. Mas também Jesus pregava para uma única pessoa, quando pregou para Nicodemos. E Filipe também se dispõe a ir para Gaza, para pregar para um único homem, para uma única pessoa. Filipe aqui não questionou a Deus dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo a obra que eu estou fazendo aqui em Samaria? Olha as conversões, olha as curas, olha o tamanho da multidão que tem ouvido a tua palavra. Se o Senhor me tirar daqui, o negócio vai baixar. Ou seja, eu sou o cara. Se o Senhor me tirar daqui, o negócio vai baixar, Senhor. Por quê? Porque a pregação, as conversões, as curas, é eu que estou fazendo lá em Samaria. Ou seja, me deixa aqui. Ele não falou isso para o Senhor. Ele apenas se dispõe e se levantou para ir para aquele lugar chamado Gaza, uma região de seca, para pregar para um único homem. Mas não para por aí. Ele primeiramente obedece a Deus quando ele vai para lá. Mas o texto ainda fala o seguinte, no versículo de número, acompanha aí na sua Bíblia. O versículo ainda fala o seguinte, no versículo 28, versículo de número 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro. Ou seja, missões envolve primeiramente obediência para sairmos do local que a gente está e irmos para outro local que Deus nos enviar. Mas segundo, missões também requer de nós aproximação das pessoas. Aproximação das pessoas. É impossível fazermos missões sem nos aproximarmos das pessoas. Embora cresça aí hoje em dia o YouTube com as pregações, o Instagram, as plataformas digitais, mas é impossível que o evangelho se expanda de forma sobrenatural e eficaz sem que haja pessoas no campo missionário, sem que haja pessoas próximas de pessoas, porque Cristo enviou pessoas, não robôs. Cristo enviou pessoas e não plataformas. Então, cada um de nós temos que nos aproximar das pessoas. Esse eunuco, ele vinha com uma dúvida na mente. Ele lia o profeta Isaías, mas não conseguia compreender a palavra de Deus. Então, o Senhor teve que despertar um único homem de um local para ir para um outro local, para pregar para uma única pessoa, para que essa pessoa pudesse ser salva. E para que acontecesse isso, ele precisou se aproximar desse homem. E hoje, a gente vive um contexto, em vez de nos aproximarmos, estamos nos escondendo. É a chamada era do exclusivismo, do anonimato. As pessoas não gostam mais de conversar umas com as outras, não é verdade? As pessoas não gostam mais de se aproximar das pessoas e pensam que o evangelho vai ser pregado com um anjo descendo do céu para pregar para outras pessoas. Dessa forma não, meu irmão. É você indo lá e se aproximando das pessoas para pregar o evangelho. Deus nos chama a nos aproximarmos dos nossos vizinhos, conhecer a história dele, conhecer as lutas dele, conhecer as dificuldades que eles têm passado, para que assim possamos ensiná-los os caminhos do Senhor. Quando eu vou para as comunidades ribeirinhas, a pregação é exatamente isso. Quem pensa que eu prego nos ribeirinhos uma Bíblia aberta aqui assim, expondo o texto, não é assim. Eu prego explicando exatamente como o Filipe fez aqui com o eunuco. Eles chegam lá e perguntam: meu irmão, esse texto aqui, o que diz? É isso e isso. Eles querem apenas saber. E através dessa explicação, eles vão se convertendo. Às vezes nós pensamos que pregar o evangelho, irmãos,
precisa de uma grande eloquência ou de um grande conhecimento. Nós precisamos apenas nos dispor a pregar essa mensagem, nos aproximarmos das pessoas, sairmos dessa era onde as pessoas estão se escondendo umas das outras, se escondendo, não gostam mais de conversar, de tomar um café junto, de almoçar, de jantar junto, para quem sabe debater sobre temas da palavra de Deus. E estão se escondendo, e com isso, cada vez mais crescem as heresias, os falsos pregadores, os problemas na igreja local, porque os bons estão se escondendo e não estão pregando, e não estão se aproximando das pessoas para pregar o evangelho. Mas não para por aí, porque o texto fala o seguinte: aproxima-se desse carro, mas também diz assim, acompanham. Ou seja, há uma proximidade, mas também há um acompanhamento, que quer dizer o quê? Um discipulado. Aquilo que Cristo falou para nós em Mateus capítulo 28, ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, ensinando a guardar essas coisas que eu tenho ordenado a vocês, ou seja, ensinando, discipulando. Missões também não é somente você ir obediente a Deus e entregar um panfleto para uma pessoa e apenas falar de Jesus. Você tem que acompanhar essa pessoa diariamente para fortalecer a fé dela. Nós temos em nossa igreja local o discipulado Life on Life, que quer dizer vida na vida. Eu creio que aqui na nossa congregação, o Lindomar, o Marcelino e o Fábio fazem parte. E é exatamente isso. O que é Life on Life? É quando um homem, alguém mais experiente, ele vai discipular outros homens para que esses homens futuramente possam discipular outros homens. Isso é missão verdadeira. Pessoas pensam que é missão, meu irmão, somente ir lançar a semente, mas a semente precisa ser regada, precisa ser cuidada. E se nós não aprendermos a discipular, quem fará? O mundo fará isso? E fará mesmo, de uma maneira ímpia. Olha como estão as universidades hoje em dia aí. Certamente antigamente eu li um dado que mostra que, eu me esqueci agora se era 30% ou 40% das pessoas que vão para a universidade, depois que terminam o ensino médio, se desviam da fé. Desviam da fé. Por quê? Porque não foram discipuladas em casa. Porque se o trabalho começar com discipulado em casa, onde o pai ensina os princípios da palavra e mostra, não esconde o mundo das crianças, mas mostra que o mundo é mundo e jaz no maligno, e prepara essas pessoas, essas crianças, para enfrentar isso aí, certamente elas vão estar prontas lá quando chegar o dia mau. Da mesma forma, discipulado na igreja local. Como é que nós iremos pregar o evangelho com eficácia e poder no bairro de Águas Brancas e também ao redor? Será que é somente dando uma Bíblia para cada um e falando, vai lá? Não, tem que ter um preparo. Tem que saber como abordar, tem que saber como ensinar, tem que saber como conversar para que a mensagem seja pregada com o poder do Espírito Santo. E é isso que Filipe fez aqui com o eunuco. Ele obedeceu a Deus e foi. Ele se aproxima dele, tem interesse, ao ponto de subir na carroça, na carruagem desse homem e mostrar interesse pela dúvida dele. E depois ele passa a acompanhar esse homem. Diz os estudiosos que ele foi para a sua terra, inclusive foi até falado hoje pela manhã aqui, e ali na terra dele foram traduzidos outros textos sagrados e também se converteram. Através de quem? De uma multidão de pessoas? De um homem só, que Deus chamou Filipe para pregar para ele, para que ele pudesse levar essa mensagem para a terra dele. Que nós não venhamos a pensar que o trabalho do Senhor, porque tem poucas pessoas, é um trabalho infrutífero. Pelo contrário, Deus trabalha de formas pequenas. Como diz o profeta, ali no livro do profeta, se não estou enganado, Oséias, não desprezem o começo das pequenas coisas. Não é verdade? Ou seja, deem valor, porque o Senhor no tempo certo derramará a sua colheita para a glória do seu nome. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, Filipe era um homem que anunciava Jesus a partir das Escrituras. Olha o que diz aí o verso 34 e 35. Diz assim, ó: Então o eunuco disse a Filipe,
peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Aqui está o coração da missão de Filipe. Ele encontra o etíope lendo Isaías 53 e pergunta: compreende o que está lendo? Você está compreendendo o que você está lendo aí nesse texto? Ele responde: como vou compreender se ninguém pode me explicar? Então Filipe começa a explicar aquele texto sagrado para aquele homem. E observe aqui, ele não começou falando de si mesmo. Ele poderia falar assim: olha, eu estou vindo da Samaria. Ali eu preguei o evangelho, multidões se converteram. Eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele não fez isso. Ele não falou de si. Ele também não falou de filosofias vãs da época, dos conhecimentos da época, da cultura. Pelo contrário, ele pregou a Jesus Cristo. A mensagem do evangelho é exatamente isso aqui: anunciar a Cristo. Você sabe por que o mundo está da forma como está? Você sabe por que a igreja hoje em dia está dessa forma? Porque as pessoas não têm anunciado a Jesus. Não tem. Elas pregam moralidade, elas pregam boas obras, elas pregam a lei, mas não pregam a Cristo. Somente Cristo pode libertar o homem do pecado. Somente Cristo. Se nós formos para qualquer tipo de cidade ou país, levar a palavra de Deus e levarmos conosco alimentação, vestimentas, bíblias, e não anunciarmos a Cristo, a missão não foi feita. Porque é somente Cristo que pode transformar o coração de um pecador. Somente Cristo. E o que eu tenho percebido hoje em dia aí, as pessoas pregam tudo, mas não pregam a Jesus. Não pregam a Cristo. Elas pregam sobre si, elas pregam sobre prosperidade financeira, elas pregam sobre as coisas que Deus tem feito na vida delas, mas não anunciam a Cristo e este crucificado. Será que se eu perguntasse para cada um de vocês aqui essa noite, o que é o Evangelho? Me resumo o Evangelho aí em apenas 20 minutos. Inclusive foi uma aula no seminário. O professor chamou cada aluno e falou assim: olha, vem cada um aqui na frente e resuma para mim o Evangelho em 20 segundos. Não era minutos não, era segundos. O Evangelho. Teve gente que foi lá e disse o seguinte: o Evangelho é nós obedecermos a Deus. O Evangelho é você fazer tudo para não pecar com o Senhor. E foi assim uma coisa. Foi embora. Será que isso é Evangelho? Será que quando você aborda uma pessoa na rua, você vai anunciar para essa pessoa o que Calvino fez pela igreja? Porque uma vez eu tive essa oportunidade de ir com um irmão evangelizar. Ele parou alguém e falou bem assim: sabe quem foi Calvino? Eu olhei e falei assim: Calvino? Calvino morreu na cruz? Não é verdade? Isso não é o Evangelho, meus irmãos. O que é o Evangelho? O Evangelho é você anunciar que um homem nasceu de uma virgem, cumpriu toda a justiça de Deus, tanto a levítica quanto a moral. Ele obteve justiça porque cumpriu essa lei. E quando ele morreu naquela cruz romana ali, a justiça que ele conquistou, ele transferiu para cada um de nós. E os nossos pecados foram imputados nele. E agora você e eu somos salvos por causa da justiça dele. E o pecado que estava em nós ele levou, e esse pecado Deus matou ele na cruz. Ou seja, por causa dos pecados que ele tomou, o próprio Pai o esmaga. Isaías capítulo 53. Porque agradou ao Pai moer o próprio Filho e fazê-lo enfermar. Por causa dos nossos pecados. Isso é o Evangelho. É você dizer que você não merecia salvação, mas Cristo comprou a tua salvação, entregando a vida dele por mim e por você. Somente isso. E agora somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, e nem de obra para que ninguém se glorie. Amém? Então, quando você pregar o Evangelho, anuncie essa verdade, para que as pessoas possam entender que Cristo veio para que nós possamos crer e termos vida nele e vida em abundância. Meus irmãos, primeiro nós vimos que Filipe era disponível para servir a Deus. Antes de Deus usá-lo diante de multidões, ele foi fiel nas pequenas responsabilidades
que o Senhor colocou para ele. Depois vimos que Filipe era obediente à direção do Espírito Santo. Deus disse, dispõe-te e vai. E o texto simplesmente diz que ele se levantou e foi para servir a Deus. Não questionou, não ficou perguntando para Deus por quê, mas apenas foi. E por fim, vimos que Filipe anunciava Jesus a partir das Escrituras, não da cultura, não do pensamento dele, não de filosofias vãs, mas das Escrituras. Ele pregava o Evangelho. Deus usa pessoas disponíveis, conduzidas pelo Espírito Santo e comprometidas com a palavra de Deus para alcançar novas vidas. Eu quero deixar aqui para os irmãos 3 aplicações para a nossa vida. A primeira delas está aí, ó. Não espere ser chamado para uma grande obra. Seja fiel onde Deus já te colocou. Não espere. Seja fiel onde Deus plantou você. Segundo, não passe pelas pessoas. Aproxime-se delas. Certamente você e eu conhecemos uma grande quantidade de pessoas na nossa vida. E a pergunta é, você tem falado com elas? Se aproximado delas? Ou você apenas passa por elas no seu dia a dia? Será que você não percebe que elas estão perdidas sem Cristo? Que se Cristo, por exemplo, voltasse hoje, embora isso soe de forma dura, mas elas não estariam salvas? Talvez porque você omitiu a verdade do Evangelho de cada uma delas? Aproxime-se delas. E terceiro, não leve apenas boas palavras. Leve Jesus para essas pessoas. Eu conheço pessoas que são evangélicas, que são cristãs, que sentam com pessoas no decorrer da semana, conversam de tudo, sabe? Futebol, série, novelas, não tem nenhum problema, pode conversar. Inclusive, eu gosto muito de futebol. Agora, meu irmão, minha irmã, leve Jesus. Ache uma forma de colocar Jesus nessa conversa. Pregue a Jesus aonde você estiver inserido. Aonde você estiver. Eu tenho uma prática que eu carrego comigo. Aonde eu vou, aonde eu estiver, se eu tiver uma única oportunidade de falar, eu vou falar de Cristo. Onde eu estiver. Não importa se seja um pouquinho ou uma grande tempo, mas eu sempre vou falar, porque eu sei que é essa palavra que vai libertar as pessoas. Amém, queridos? Que Deus possa nos despertar para a sua obra, cada vez mais com um coração jubiloso, para servirmos de maneira fiel. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor.